E aí galera, beleza? Meu nome é Samuel e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre o jornal. O jornal é um meio de comunicação usado pela raça humana há mais de 2000 anos, fazendo dele o meio de comunicação mais antigo que a gente tem. Ele é um tipo de mídia impressa voltada à comunicação externa com o objetivo de atender o maior número de pessoas possível. Normalmente ele é usado como meio complementar, mas em alguns casos específicos ele também pode ser o meio de comunicação principal. Ele é muito utilizado na fase de lançamento de campanhas para promoção rápida, campanhas regionais e comunicados com o público. Eles são de caráter informativo e de prestação de serviços, sendo periódicos, facilitando a programação de anúncios e veiculação. Normalmente existe um prazo para a entrega de materiais, conhecido como fechamento. Ele é um meio de grande impacto, todo mundo sabe disso, e normalmente anunciar em mídia impressa é sinal de prestígio, né? Os pontos positivos são: eles possibilitam anúncios sequenciais de vários formatos. Eles também permitem adequação editorial dependendo da diversidade dos cadernos. Com isso eu quero dizer política, economia, esportes, variedades, diversões e etc. Como toda mídia de massa, tem muita credibilidade e passa muita confiança na hora de transmitir a mensagem. Na maioria das vezes tem um público formado de opiniões, né? A leitura também pode ser efetuada em várias situações e locais diferentes, além de oferecer diferentes possibilidades de anúncio, como editorial, classificado, cadernos especiais e publicidade legal no geral. Os pontos negativos são: eles são perecíveis. Isso quer dizer, após um período que é geralmente curto, os jornais são descartados porque eles se tornam velhos, além de oferecer baixa qualidade de impressão, que gera fraca pelo visual. Sobre os elementos de mensagem, pode ser utilizados diversos recursos gráficos, como texto e imagem. Uma tendência, dos jornais serem impressos normalmente em cores. E o formato do anúncio, o tamanho dele na folha, interfere na percepção do anunciante, quanto maior for o espaço ocupado pela mensagem. Então, para se falar sobre o jornal, a gente também precisa falar sobre a história do Brasil. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Falando agora da história do jornal, a gente precisa começar então pela história da chegada da família real no Brasil. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa chegou à sua colônia no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Com a chegada da família real, o príncipe regente Dom João ordenou a construção de fábricas, fundou o Banco do Brasil e abriu os portos para comércio com as nações amigas. Fundada pelo decreto de 13 de maio de 1808 na cidade do Rio de Janeiro, Impressão Régia foi a primeira editora brasileira que no dia 10 de setembro de 1808 deu início à imprensa no país com a fundação do primeiro jornal editado e impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Tendo circulado às quartas-feiras e aos sábados, foi editada primeiro por Tibúrcio José da Rocha e depois redigida pelo primeiro jornalista profissional do Brasil, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. Precursora do Diário Oficial da União, foi o segundo jornal da história da imprensa brasileira, sendo no entanto o primeiro a ser redigido e publicado totalmente no Brasil pela Impressão Régia. A Gazeta, no caso, não foi a primeira porque na verdade o primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense, ou então como conhecido o Armazém Literário. Editado e criado por Hipólito José da Costa, foi o primeiro jornal da língua portuguesa. Lançado no dia 1º de junho de 1808, foi durante toda a sua existência editado em Londres, na Inglaterra. Com ideais liberais, como de uma monarquia constitucional e o fim da escravidão, o Correio Brasiliense contrariava a vontade da coroa chegando ao Brasil por contrabando e era disputado pela elite. Cobriu eventos importantes contrários à coroa, como a Revolução Pernambucana de 1817 e os eventos que resultaram na independência do Brasil. Já em 1811, o segundo periódico publicado no Brasil, o jornal Idade de Ouro do Brasil, foi lançado em Salvador. Fundado pelo comerciante, livreiro, editor e tipógrafo português Manuel Antônio da Silva Serva, circulou no período de 14 de maio de 1811 a 24 de junho de 1823. Apesar de ser de iniciativa privada, o jornal baiano era uma espécie de diário oficial da época, feito para dar publicidade aos atos oficiais e defender os interesses da coroa. Em seguida, revoltas tomaram conta do parlamento português que exigiam a volta da família real e no dia 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto, em Portugal, um movimento liberal que logo se espalhou por outras cidades, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Iniciada pela tropa irritada com a falta de pagamento e por comerciantes descontentes, conseguiu o apoio de quase todas as camadas sociais. A Revolução Vitoriosa, que ficaria conhecida como a Revolução do Porto, estabelecia, em Portugal, uma monarquia constitucional e garantia a liberdade de imprensa.
Liberdade de imprensa que só foi assegurada aos brasileiros no dia 28 de agosto de 1821, assinada por Dom Pedro I. Nesse ano, as restrições à imprensa diminuíram, enquanto no Brasil as tensões liberais faziam florescer uma imprensa política, polarizada com as posições políticas no momento, com espaço até para o Conciliador do Reino Unido, criado pelo mentor da abertura dos portos, José da Silva Lisboa, que se tornou o primeiro brasileiro a redigir e publicar um jornal totalmente privado, que era também membro do Conselho da Censura da Impressão Régia e inspetor-geral dos estabelecimentos literários. No ano seguinte, em 25 de abril de 1822, Dom João, atual rei, com medo das revoltas que queriam colocar o parlamento no poder, retornou para Portugal. Mas deixou no Brasil seu filho Dom Pedro, ainda que fosse contra a vontade do parlamento português, que também queriam a volta de Dom Pedro, para que o Brasil, que foi declarado império por Dom João, fosse rebaixado novamente à colônia de Portugal. Dom Pedro disse então o seu famoso "digam ao povo que fico", atitude que deixou a corte portuguesa irritada, emitindo então a carta declarando que se ele não retornasse a Portugal, seria preso. Carta que chegou ao mesmo no dia 7 de setembro de 1822. Nas margens do rio Ipiranga, indignado para com a mesma, disse o famoso "independência ou morte". Com a independência do Brasil, o Correio Brasiliense encerra a missão de contribuir para a entrada de ideais liberais, atendendo à necessidade de ordenação do poder nacional, e assim encerra suas atividades em dezembro de 1822. Naquele mesmo dezembro, a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi importante não só por inaugurar a imprensa nessa parte do Império Português, mas por se constituir um veículo de interlocução entre os leitores do Reino e da América Portuguesa, também publica sua última edição. Então, em 1824, a primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I, concede a ele mesmo o título de Imperador do Brasil e estabelece a liberdade de imprensa como norma. Mas, como aconteceria com as cartas posteriores, incluiu limitações suficientemente vagas para que os governos de turno aplicassem restrições e represálias. No decorrer dos anos, então, a má administração do então imperador gerou revoltas que, como consequência, teve de renunciar ao cargo em 1931 e retornar a Portugal, mas deixando seu filho Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Por ser muito jovem para assumir o posto, foram nomeados 4 regentes para atender aos interesses do país, até que Dom Pedro II atingisse sua maioridade. Muitos veem a época da regência como uma época de caos, quando o que havia era uma ordem na qual forças se defrontavam com bons e sólidos motivos. Mais que insultos, eram ideias em confronto, e muitos dos homens que a sustentaram pela imprensa pagaram por isso com a vida ou com maiores sofrimentos. Exemplos são Cipriano José Barata de Almeida e seu Sentinela da Liberdade, o primeiro jornal republicano brasileiro, ou então Libero Badaró, editor do Observatório Constitucional, defensor da tese de que a imprensa deveria ser tanto livre quanto responsável e crítico em relação ao autoritarismo do imperador. Badaró morreu no dia 21 de novembro de 1830, em consequência do atentado à bala que fora vítima na véspera. Foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil em virtude do que escrevia. Por conta das muitas revoltas durante o comando dos regentes, os grandes fazendeiros fizeram pressão para que Dom Pedro II assumisse o poder. Então aconteceu o famoso golpe da maioridade, que declarou Dom Pedro II como imperador com apenas 14 anos de idade. No reinado de Dom Pedro II, o Brasil era um país com uma sociedade essencialmente rural, que ainda utilizava de mão de obra escrava e políticas conservadoras. No final do Império, 90% da população ainda viviam no campo e 85% eram analfabetos, dados que incluem mesmo os proprietários das terras. Apesar da dificuldade de comunicação, se consolidam jornais mais estáveis e estruturados, e ainda com o apaziguamento dos embates políticos, os jornais continuavam em alinhamento para concorrentes políticas. A liberdade de imprensa foi respeitada, mesmo com todas as severas críticas e charges ao governo regente. A situação era diferente nas províncias, principalmente naquelas onde ocorreram os conflitos armados. Mas na capital, mesmo durante a Guerra do Paraguai, não houve cerceamento à imprensa. Até então a imprensa se limitava a jornais políticos voltados para a atividade comercial e de informação geral, mas então houve uma diversificação para o surgimento de periódicos ilustrados, como a Semana Ilustrada, em 1860, e jornais voltados ao público feminino, como o Jornal das Senhoras, de 1852, e até mesmo voltado a imigrantes, como o pioneiro O Colono Alemão, de 1836. Ao final do século XIX, a segmentação deu-se em torno de 2 grandes vertentes ideológicas, que seriam os monarquistas e republicanos, entre abolicionistas e partidários da ordem escravocrata.
Em defesa dessas causas, as principais lideranças políticas e intelectuais debateram pelos jornais até que, após 18 meses, a monarquia escravista chegou ao fim, por livre e espontânea pressão da Inglaterra, que se tornou um país anti-escravagista, dando lugar à República de Homens Livres. Na década de 1850, o Brasil entra na era de ferrovias e das telecomunicações. Entre a primeira ferrovia, que foi inaugurada em 1854, e o final do Império de Dom Pedro II em 1889, foram construídas cerca de 9.000 km de estrada de ferro, a maior quilometragem da América do Sul. Esse sistema facilitou a distribuição dos jornais nas regiões de maior população e mais intensa atividade econômica, ao mesmo tempo em que as linhas telegráficas paralelas aos trilhos proporcionavam maior rapidez no fluxo de informações. O telégrafo elétrico, que foi introduzido no Brasil em 1852, inicialmente ligava o Palácio Real da Quinta de Boa Vista ao quartel-general do Exército e não era de acesso público. Mas então houve-se a expansão e em maio de 1889 a rede operadora de telégrafo media 10.755 km, com 172 estações entre o Pará e o Rio Grande do Sul e ramificações para cidades do interior de diversos estados. Essa rede nacional foi interligada ao cabo submarino que partia de Londres e chegava a Recife, cujo trecho transatlântico foi inaugurado em 1874. O custo e as condições de transmissão não favoreciam o envio de mensagens longas, mas permitiam aos jornais das maiorias das cidades brasileiras receber informações sobre os principais acontecimentos no mesmo dia em que ocorriam. A década de 1880 vivenciou uma crise política, que cresceu quando os fazendeiros que se sentiram injustiçados com o fim da escravidão e que queriam mais influência política se juntaram aos militares que almejavam a modernização política do país. Aconteceu então o golpe que resultou na proclamação da República e fez de Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente do país. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista e foi adotado o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. Nem por isso o país era essencialmente democrático. Com a era republicana, a imprensa atravessou um novo ciclo de transformações. Transformações seguidas de consequências, como a volta aos tempos de cerceamento da liberdade e dos atos de violência. No início, sobretudo, contra os poucos jornais se mantinham monarquistas, por meio de agentes e simpatizantes do governo. Em 23 de dezembro de 1889, o Decreto 85 foi instaurado. Decreto que dizia: os indivíduos que conspirarem contra a República e o seu governo, que aconselharam ou promoverem por palavras escritas ou atos de revolta civil ou a disciplina militar, serão julgados por uma comissão militar e punidos com as penas militares da sedição. A chamada República Velha, que durou de 1889 a 1930, foi um período nebuloso, marcada por revoltas militares e civis, além de medidas de repressão às liberdades em geral e, em particular, a de imprensa, como a Lei Adolfo Gordo, que levava o nome do autor do projeto. Apesar da repressão, a imprensa da República Velha desenvolve-se em dois novos segmentos: o da imprensa operária e o da voltada para as comunidades imigrantes, duas quais a Lei Adolfo Gordo abrangia. As publicações operárias cresceram com a industrialização e com a imigração no início do século XX, fazendo com que o surgimento de títulos voltados para esse público se multiplicasse. Somente em São Paulo, na época da Revolução de 1930, havia em torno de 30 periódicos em 7 idiomas estrangeiros. Ainda durante a República Velha, a imprensa viu surgir o seu primeiro desafiante como fonte de informação barata: o rádio, que chegou ao Brasil em 1923 pelas mãos de Edgar Roquette Pinto, que no início limitava-se a programas de entretenimento, só posteriormente passando à publicidade de notícias. Enquanto isso, os principais jornais brasileiros deram um novo salto com a incorporação de máquinas de escrever, a redação e a área administrativa, linotipos para acelerar a composição e rotativas que permitiam aumentar as tiragens e melhorar a qualidade de impressão. Em 1930, Getúlio Vargas então dá fim à República Velha com um golpe tomando o poder para si, prometendo que seu governo seria provisório e o povo elegeria uma Assembleia Constituinte. Mas ficou só em promessa mesmo, que gerou revolta. Enfim, uma revolução em 1932, que no final termina com a vitória de Getúlio. Mesmo assim, o presidente cede ao desejo de uma eleição para uma nova Assembleia Constituinte em 1933, que foi a primeira eleição que mulheres puderam votar. Em 1974, então, surge uma nova Constituição,
E usando como gancho a tentativa falha de Carlos Prestes de tomar o poder para os comunistas em 1937, se estabelece o Estado Novo. A imprensa acompanhou essa evolução, posicionando-se em função dos acontecimentos, inclusive alinhando-se com as facções de combate em 1932. A partir do golpe de 1937, o espaço para exercício da liberdade de imprensa desapareceu e até mesmo as diferenças políticas regionais foram sufocadas. O Estado então passou a controlar os jornais com base numa carta constitucional outorgada no mesmo ano, que tornava a imprensa um serviço público e como tal sujeita ao controle estatal. No dia 27 de dezembro de 1939, o governo reformulou seu organismo de propaganda criando o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, visando censurar toda a produção jornalística, cultural e de entretenimento. Então, 3 dias depois, no dia 30 de dezembro de 1939, o DIP vetou 420 jornais e 346 revistas. Assim, então, os jornais tinham o objetivo único de reproduzir propagandas estatais, pressionados por meio de verbas publicitárias, financiamentos e subsídios. Não houve alterações expressivas no aspecto técnico da imprensa, já que a Segunda Guerra, que acabava de começar, tornou o engajamento da capacidade industrial dos países desenvolvidos fornecedores de equipamentos para o reforço bélico. Para o Estado Novo, a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados teve efeitos contraditórios. De um lado, o regime ganhou tempo. O estado de guerra representava um bom argumento para o governo adiar por tempo indeterminado a consulta popular que deveria validar a Constituição de 1937. Do outro lado, a opção por lutar contra o nazismo e o fascismo levantou as incertezas acerca da ditadura no país. A oposição, é claro, usou do desgaste do governo como um momento delicado. Foi nesse quadro de redefinições que o Estado Novo entrou em crise e finalmente caiu em outubro de 1945. Com Getúlio Vargas deposto, Eurico Gaspar Dutra assume o comando do país até 1950, quando ocorrem as eleições que elegem novamente Getúlio Vargas, dessa vez de maneira democrática. Apostando fortemente na industrialização e na criação da Petrobras, Getúlio Vargas fez das multinacionais suas inimigas e começaram a acusar o governo de corrupção. Em 1954, quando o inimigo número 1 do governo, Carlos Lacerda, foi ferido em um atentado, o país inteiro começou a acusar Getúlio e a pressão para sua renúncia aumentou. Então, no dia 24 de agosto do mesmo ano, Getúlio se suicida deixando uma carta em que ele diz: "Saio da vida para entrar na história". O episódio causou comoção nacional com incidentes em várias cidades, inclusive com o empastelamento de jornais identificados com a oposição ao presidente. Em seguida, o poder então era do famoso Juscelino Kubitschek, com seu lema 50 anos em 5, o governo que contribuiu para tornar o jornalismo político o tema central da imprensa brasileira, que, ao mesmo tempo, passava por mudanças estruturais, passando de uma maioria rural para uma maioria urbana e de industrialização, formação de um mercado interno integrado, e tudo sob um clima de liberdade só comparável aos melhores momentos do segundo reinado, que até então tinha sido o melhorzinho. E com o fim da Segunda Guerra, a industrialização voltou seus esforços, o desenvolvimento de cada país e muita coisa do desenvolvimento tecnológico gerado durante o conflito também foi aplicado com outras finalidades. Para a imprensa isso foi muito importante, porque significou o início de um novo ciclo de modernização tecnológica. Como legado, Juscelino deixou de seu governo Brasília, a então nova capital do Brasil, e uma inflação gigantesca, já que ele pegou o país de uma situação financeira difícil e mesmo assim construiu uma cidade do zero. Em 1961, o primeiro presidente a tomar posse na nova capital é Jânio Quadros, que no mesmo ano renunciou à presidência e seu vice João Goulart só assumiu depois de aceitar a adoção do regime parlamentarista revogado em 1963. Mesmo com a absoluta liberdade durante todos esses governos, as relações entre o governo e os jornais e entre o governo e os jornalistas mantinham algumas práticas do passado, mas começou a ficar cada vez menos comum por conta da publicidade privada no faturamento das empresas jornalísticas. Assim, o número de jornais aumenta no país, tudo financiado com a implantação dos serviços por assinatura e vendas avulsas graças à iniciativa privada. Na noite de 31 de março para 1º de abril de 1964, os militares, com o apoio dos grandes fazendeiros que não aprovavam o discurso de uma reforma agrária, deslocaram as tropas do exército sediadas em Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro e iniciou o movimento militar que tiraria o presidente João Goulart, dando início ao ciclo de governos militares que duraria até 15 de março de 1985. Esse ato foi apoiado por grande parte da população e pela maioria dos detentores de cargos eletivos, além de respaldo editorial de quase todos os jornais brasileiros, o que veio a se provar um baita tiro no pé, já que gradualmente esse veio a se provar politicamente mais autoritário, economicamente menos eficaz e moralmente mais frágil. No início, embora as lideranças políticas identificadas com o antigo governo
e as esquerdas tenham sido perseguidas, não houve muita repressão à imprensa, mas ainda assim perdeu força como espaço de discussão dos grandes temas nacionais. Isso, na verdade, aconteceu muito mais pelo afastamento da cena pública dos principais membros da oposição do que pela censura direta ou por qualquer outro motivo. Com as restrições ao noticiário político e social e da expansão econômica do país, os jornais reforçaram suas editorias de economia e, já que isso era só o que era publicado, levou ao desenvolvimento de jornalismo econômico vigoroso, tanto nos títulos especializados quanto nos de informação geral. Se a população e a economia suportaram tamanha estabilidade, isso se deveu em grande medida à capacidade dos jornais de bem informar a respeito. Durante esse período, a TV que chegaria ao país em 1950 tornou-se um meio de comunicação de massa, fortalecido pela possibilidade de realizar transmissões ao vivo a longas distâncias e em cores, com o desenvolvimento das telecomunicações na década de 1970. Em consequência dessas transformações, a imprensa brasileira passou por mais um ciclo de mudanças. Os jornais vespertinos gradualmente desapareceram ou se tornaram matutinos, e o número de títulos nas maiores cidades diminuiu. Isso não se aplica aos jornais mais fortes, que aumentaram sua circulação e modernizaram tecnologicamente com a introdução de fotocomposição e da impressão offset na década de 1970 e com a informatização já na fase de transição do regime militar para a redemocratização. Também cabe dizer que o Brasil, sob os governos militares, viu surgir uma imprensa alternativa, composta por veículos independentes em relação às empresas jornalísticas e ao mercado publicitário, que se caracteriza pelo tom crítico em relação à situação econômica e política do país. O primeiro foi o Pif Paf, criado por Milor Fernandes em maio de 1964, que teve apenas 8 edições. Mais duradouro foi o Pasquim, fundado em 1969, que mesclava textos sobre política, cultura e humor. A maioria durou pouco devido à censura ou à falta de financiamento. O endurecimento do regime militar com a edição do Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, no dia 13 de dezembro de 1968, reintroduziu a censura direta e indireta em níveis só comparáveis ao período mais duro do Estado Novo, chegando a situações surrealistas, como a proibição pela Polícia Federal de que os jornais divulgassem um discurso do líder do governo do Senado negando a existência da censura no país. Embora nem todos os jornais tenham sido obrigados a submeter todos os seus textos à censura, o cerceamento da liberdade foi feito de formas diferentes, como as pressões econômicas por meio de verbas publicitárias, atentados, ameaças e vigilância ostensiva sobre os editores e jornalistas. Em agosto de 1974, o presidente da República, General Ernesto Geisel, anuncia uma lenta, gradativa e segura distensão. A partir dessa data, ocorreu uma significativa abertura política, embora prosseguissem com os atentados aos direitos humanos e à liberdade de imprensa. Entre os casos de maior repercussão está a morte do jornalista Vladimir Herzog, que se apresentou após saber que era procurado por ser suspeito de conspiração pelo simples fato de ser parte do Partido Comunista Brasileiro. Mas os jornais brasileiros não se contentaram com as promessas e concessões e passaram a buscar a ampliação da abertura, aumentando o noticiário crítico ao governo, acompanhando a crescente atividade de movimentos sociais e repercutindo as manifestações da oposição, que se fortalecia cada vez mais, em especial a partir da revogação do AI-5, que foi o decreto mais duro da ditadura no Brasil. Foi aí que aconteceram os protestos que pediram as eleições diretas, as famosas diretas já, mas infelizmente não aconteceram. Ao invés disso, a Câmara dos Deputados definiu Tancredo Neves para presidente em 1984. Um ano depois, o então presidente Tancredo Neves morre de complicações em sua cirurgia, e José Sarney, que era seu vice, então assume o poder. E em 1988, assina a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Foi aí que se consolidou o princípio da liberdade de imprensa como nunca tinha acontecido no país antes, mas ainda assim deixou indefinida uma série de outras questões. Já em 1990, então, foi eleito o primeiro presidente por votos diretos após o regime militar, Fernando Collor. Mas logo em 1992, a imprensa começou a denunciar a corrupção e desmando em seu governo. Numa tentativa de obter respaldo popular, ele pediu à população que saísse às ruas com as cores nacionais, mas o efeito foi o contrário. E no dia 16 de agosto, multidões saíram às ruas exigindo o seu afastamento. Então, no dia 1º de setembro, o pedido de impeachment foi entregue formalmente à Câmara dos Deputados, que o aprovou no dia 29 do mesmo mês, por 441 votos a favor e 38 contra. 4 horas depois do encerramento da votação pelos senadores, o vice Itamar Franco, que já exercia a presidência, foi confirmado no posto. Até hoje não está claro se manteve a legislação anterior sobre os assuntos como a regulamentação profissional, mas o que se sabe é que somente em 2008 o Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência de alguns dispositivos da antiga Lei da Imprensa. Apesar de já ter passado quase 40 anos, é o maior período da era republicana em que houve pleno funcionamento das instituições democráticas, e ao longo desse período a imprensa teve condições e exercitou efetivamente seu papel.
Com o surgimento da TV por assinatura e a internet, a concorrência pela preferência do cidadão nas escolhas de suas fontes de informação cresceu. Os jornais brasileiros souberam se adaptar a esse novo cenário buscando maior eficiência técnica e gerencial. Assim, ao mesmo tempo que se generalizaram as versões digitais, mesmo por iniciativa de jornais de pequeno porte, em muitos casos com edições online, as edições impressas seguiram inovando em novos títulos, principalmente voltados para a leitura rápida, surgiram nas principais cidades. É claro que na última década, com a popularização dos smartphones e com o crescente número de pessoas que usam a internet e mídias sociais, aconteceram mudanças notáveis na imprensa. A mais recente com a qual lidamos é a assombrosa proliferação de fake news, a qual governos estão tirando vantagem. Além de desinformar, as fake news causam outro grande problema, que é a descredibilidade dos meios informativos. A atualidade dos jornais se resume a acusações, de maioria infundadas, sobre sua imparcialidade para com a política. E existe um número considerável da população que abandona veículos de informação por partidarismo e preferem arriscar com mídias menos confiáveis. As redes sociais, que parecem ser o epicentro dessas notícias, mal intencionadas, atualizaram suas políticas, mas ainda assim ainda há muito ao que se trabalhar. Sobre o futuro do jornal. Tendo plena consciência que o mundo em que vivemos está em constante processo de evolução cultural e tecnológica, sabemos que o futuro do nosso bom e velho jornal impresso pode estar com seus dias contados. Pesquisas apontam que o número de adolescentes, jovens e adultos no início do século leem muito menos jornais do que liam seus antepassados, se tornando assim um público que cria o hábito de se informar através da internet. A cada geração, o número de consumidores de jornais diminui, e o fim tem data marcada, 2043. Tomando como referência os conceitos sobre competitividade e estratégia empresarial de Michael Porter, dos mais requisitados especialistas no assunto, ele elabora os dois cenários que, a seu ver, banalizarão a evolução dos jornais. Por conta desse espírito, vários empresários brasileiros mudaram sua ideologia em relação aos jornais e buscaram novos meios de comunicação, viabilizando novos públicos, uma nova geração a ser atingida com mudanças em estratégias publicitárias e na distribuição do jornal em seu espaço gráfico na busca de leitores jovens. Philip Meyer, um dos maiores estudiosos do assunto, não dá mais do que 25 anos para o fim dos jornais impressos. A maioria das empresas da comunicação parece atônita e otimista, mas seguindo estratégias de sobrevivência pouco exitosas. Em meio a tantos questionamentos, discussões e previsões, surgem perguntas que nos ajudam a refletir sobre o futuro do jornal. É realmente necessário manter os jornais diários, impressos da maneira como os conhecemos hoje, em grande distribuição geográfica, num formato grande e difícil de manusear? Como seria se fizéssemos uma nova configuração para o jornal impresso que conhecemos hoje? Pensando também na questão sustentável. Os rumos que as empresas de comunicação tomarão com o desenvolvimento da exploração eletrônica e a manutenção do jornalismo impresso é um mistério, porém assunto de futuras pesquisas. Como relata Porter, definir estratégias em uma nova área que ainda se configura e cujo setor evolui quase diariamente é uma atividade de grande dificuldade, mas a certeza de que, se forem mantidos, os jornais que conhecemos hoje serão devorados pela internet. E aqui deixamos os dados dos perfis de consumidores. Eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar, deixar cair. Obrigado pela sua atenção, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia.